Olá, queridos. Nós temos pregado uma série de mensagens no livro de Gênesis e na semana passada nós falamos a respeito do primeiro sábado. Nós vimos que o sábado, como dia de descanso de Deus, deveria nos encorajar a diminuirmos o nosso ritmo e a equilibrarmos a nossa vida. Nós aprendemos também que o sábado de Israel simbolizava um descanso religioso, mas também um cuidado para com o próximo e também a terra, e ainda que o sábado significava, era para eles um sinal de santificação e libertação daquele povo. Por fim, nós aplicamos tudo isso para nós e vimos que o sábado não é uma obrigação para nós nos dias de hoje, porque em Cristo o sábado já se cumpriu. Em Cristo nós alcançamos descanso espiritual e agora trabalhamos nas obras que Ele mesmo de antemão preparou para que andássemos nelas. Hoje, continuando no livro de Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia nos apresenta outras duas primeiras coisas, é assim que eu quero dividir a mensagem de hoje. O primeiro lar na história e também a primeira aliança que Deus faz com o homem. O primeiro lar está apresentado para nós em Gênesis capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 15. Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 4. Eu vou fazendo a leitura e explicando versículo a versículo. Gênesis 2, 4. Então, como eu disse, eu quero dividir esse trecho em 4 aspectos que estavam presentes ali nesse primeiro lar que a Bíblia nos apresenta. 4 aspectos. Qual o primeiro aspecto? O primeiro aspecto é que é a reafirmação de Moisés a respeito de um Deus criador. Isso está logo no versículo 4. Veja comigo na sua Bíblia. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Alguns estudiosos do Antigo Testamento afirmam que essa parte de Gênesis 2 é uma segunda história da criação, escrita até por um outro autor, e até alguns questionam que haja divergência entre a história de Gênesis 1 e a Gênesis 2. Essa teoria não é muito divulgada nos dias de hoje, ela já foi mais divulgada no passado, mas não é isso que eu creio. O que eu creio de fato é que nesses versículos de Gênesis 2, Moisés conta a história da criação, só que agora ele conta alguns detalhes que não falou em Gênesis 1, e isso é de extrema importância para a gente entender algumas coisas que vão acontecer logo depois. Então, Gênesis 2,4, nós temos essa primeira palavra, Gênese. Essa palavra, Gênese, que dá origem ao livro, ao nome do livro, ela aparece 11 vezes ao longo de todo o livro. A ideia por trás dela e de todas as aparições aqui ao longo de Gênesis, é que Moisés, ao escrever esse livro, ele tinha como objetivo deixar claro a origem de todas as coisas, principalmente do povo de Deus. Aqui então nós vemos Deus como aquele que dá a origem a todas as coisas. Então, se nós cremos na palavra de Deus, nós não cremos num mundo criado a partir de uma grande explosão. Nós não cremos num mundo criado pelo acaso ou pela obra da evolução. O texto diz claramente: esta é a origem, a gênese, dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Nesse sentido, a Bíblia se repete, porque foi exatamente isso que nós vimos lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, queridos, em tempos de crise como vivemos, sem saber como as coisas evoluirão, de uma coisa nós podemos ter certeza: o mesmo Deus que é poderoso para criar todas as coisas do nada,
tem poder também para sustentá-las e transformá-las por meio da sua soberania. Ele continua absoluto no seu controle de todas as coisas. A nossa saúde, o nosso emprego, as nossas finanças, nossos familiares, tudo está debaixo do controle do soberano Deus, que é Criador. Eu não sei como você tem lidado com as incertezas do momento, mas eu quero encorajá-lo a descansar nesse Deus Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus, em Filipenses 4, 6 e 7, versículos que eu sempre cito, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Foi pensando nisso que nós, como igreja, estamos incentivando cada um de vocês a orarem diariamente pela situação que estamos vivendo. Porque Deus escolheu nos dar a paz em meio a tudo isso que está acontecendo. Mas essa paz virá até nós por meio de uma vida de oração. Então, para sermos práticos, vamos fazer o seguinte: você pode dar um pause aí no seu vídeo, pega um pedaço de papel e anote alguns lembretes durante a mensagem. O primeiro lembrete que eu quero que você anote aí, depois pratique, é que você precisa se comprometer com Deus em orar diariamente pela situação que estamos passando. Não é ficar ansioso, é colocar diante de Deus as vossas petições. Então, escolha um horário do dia em que você vai se informar da situação que está acontecendo no país, mas o resto do dia faça outras coisas. Não passe o dia inteiro assistindo telejornal e se alimentando da perspectiva de pessoas que não têm uma confiança nesse Deus soberano que todas as coisas governa. Se informe durante um período do dia e ore. Clame ao Senhor. Juntos vamos interceder ao nosso Deus Criador e também esse Deus que é sustentador da nossa vida. Assim, vamos experimentar da paz que Ele mesmo prometeu. Um segundo aspecto que eu enxergo aqui nesse primeiro lar de Gênesis é que Deus, além de ser Criador, Ele coloca neste mundo criado Adão como trabalhador. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Gênesis 2, versículos de 5 a 7 e também o versículo 15. A palavra de Deus diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem com pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aqui Moisés, ele recapitula a Gênesis 1, os dias da criação. Ele fala do sexto dia, a criação do homem. Ele fala do terceiro dia, a criação das plantas. Ele fala do segundo dia, o fato de Deus ter separado as águas no céu e embaixo na terra. Moisés então diz tudo isso aqui nesse trecho de hoje. A chuva não tinha aparecido e não aparece no livro de Gênesis até o dilúvio. Mas é interessante que Deus
cria o homem e agora delega, dá essa tarefa para o homem de cultivar a terra para que fosse produzido o alimento necessário. O homem então é criado como esse despenseiro, ou seja, um administrador da bênção, que é a criação de Deus. Deus e o homem trabalhando juntos. O homem cultivando a terra, versículo 15, enquanto Deus regava por meio de uma névoa, versículo 6. Deus, ao criar o homem, faz dele um cooperador da sua obra. No Novo Testamento, quando nós recebemos a grande comissão, nós somos chamados também de cooperadores. O apóstolo Paulo, ao explicar isso, ele usa a figura de uma lavoura também. Lá em 1 Coríntios 3, 9, o texto diz: porque de Deus somos cooperadores. Então, o trabalho, como nós vimos na semana passada, não é uma maldição, mas sim uma oportunidade de usarmos as nossas habilidades e assim cooperarmos com Deus, sendo administradores fiéis da sua criação. Aqui, mais uma vez, a aplicação para as nossas vidas é o relacionamento que nós temos com o trabalho. Você entende que o seu trabalho deve agradar a Deus e não a homens? Seja o trabalho na sua empresa, em casa ou aqui na igreja. Na semana passada eu perguntei como estava o seu trabalho aqui na igreja. Algumas pessoas até me procuraram, querendo trabalhar mais para Deus. Você se envolve com algum trabalho aqui na igreja ou você é apenas um espectador? Foi a pergunta que eu fiz. Talvez você esteja pensando: pastor, mas como é que eu vou trabalhar para Deus agora que a gente está em quarentena? Eu falei sobre isso na sexta-feira, no grupo da igreja, né? Eu desafiei cada um de nós a ligar para uma pessoa por dia. Separe um tempo no seu dia, uma pessoa por dia. Ligue para ela, pergunte como ela está. Talvez compartilhe um versículo que tem te dado conforto. Talvez faça uma breve oração com ela, pelo telefone mesmo. Você tem se esforçado para que a vida de igreja, fazer discípulos, continue sendo uma verdade na sua vida. Cumprir a missão de fazer discípulos precisa continuar fazendo parte das nossas vidas, ainda que em quarentena. Então, anota aí, no seu papel, na sua listinha de coisas práticas a fazer. Ligar para uma pessoa por dia e saber como ela está nesses dias. Encorajá-la a viver pelas promessas de Deus e não baseado ou dirigido pelas circunstâncias. Afinal de contas, na lavoura de Deus, nós somos os seus cooperadores. Todos nós temos aptidões e oportunidades e devemos descobrir como o Senhor deseja que nós façamos discípulos de Jesus. Como, neste mundo, nós devemos agir para o bem do próximo e para a glória do nosso Deus. Porque um dia nós vamos querer, na presença de Deus, falar como o próprio Jesus fez, uma vez que nós somos seguidores de Jesus. O Senhor Jesus, em João 17:4, nos diz, falando para o Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Adão e também nós fomos colocados neste mundo para sermos cooperadores de Deus. Continuando o texto de hoje, no versículo 8 nós lemos que o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. A palavra Éden significa deleite, um lugar de muitas águas. E indica que esse jardim era o paraíso vindo das mãos de Deus. A história da Bíblia começa então nesse belo jardim,
que infelizmente, com a queda do homem, o pecado corrompeu toda essa criação de Deus. Mas um dia, nós que passaremos a eternidade com Deus, desfrutaremos de um novo céu, de uma nova terra, a chamada Nova Jerusalém. Uma cidade de grande beleza, na qual não haverá mais pecado. A descrição desta cidade está lá em Apocalipse 21, dos versos 10 até o verso 27. Apocalipse 21, de 10 a 27. João nos descreve nesse trecho a beleza desta nova cidade. Assim, nós temos a esperança em Cristo de que um dia nós desfrutaremos também da presença do nosso Deus e de um ambiente perfeito, totalmente livre de corrupção. É exatamente com esta informação que termina esse trecho de Apocalipse. Em Apocalipse 21, 27, nós lemos o seguinte: nela, na nova terra, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Seu nome está inscrito neste livro? Sim. Que grande esperança nós temos! Se você não sabe como isso acontece, como fazer para que o seu nome esteja escrito neste livro, eu quero encorajar você a me mandar uma mensagem no WhatsApp e eu vou ter uma grande alegria de te explicar com detalhe. Então, até aqui, nós vimos que Deus estava no jardim e Ele também coloca no jardim o homem para cultivar o jardim. E eu quero então agora passar para esse terceiro aspecto do primeiro lar apresentado em Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 9, nos fala a respeito de duas árvores. Essas árvores do jardim. Acompanhe comigo o verso 9. Diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tanto a árvore da vida, que é citada aqui em Gênesis 2:9, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, estavam no meio do jardim. A gente sabe disso porque em Gênesis 3:3 nós lemos o seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, no fruto, para que não morrais. Por que será que Deus colocou essas árvores no meio do jardim? Você já pensou nisso? Ou você nem tinha reparado que as duas árvores estavam ali? Um teólogo muito conhecido, um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, ele entende e sugere que Deus tenha colocado estas árvores no centro do jardim para mostrar para o homem que ele, o homem, não era o centro de todas as coisas, diferente do que é a concepção do ser humano hoje em dia. Para mostrar para o homem que o centro do universo era a vida dada por Deus e a representação da necessidade de obediência por parte da humanidade. Para dizer ao homem que nós não somos o foco de toda a criação, o centro de todas as coisas, mas sim a vida eterna é o centro. A vida e a obediência. Quem sabe um dos motivos de Deus permitir essa pandemia que nós vivemos é mostrar para o homem, lembrar para o homem desta verdade, que ele não está no centro, mas sim a vida que Deus dá. Adão e Eva, enquanto viviam em plena comunhão com Deus, eles teriam acesso a essa árvore da vida. E eles se manteriam então confiantes nessa definição que Deus tinha a respeito do bem e do mal para as suas vidas.
Nós, para vivermos em comunhão com Deus, precisamos ter vida em Cristo e confiar na sua definição sobre aquilo que é bom e mal para nós. Se você quiser viver a sua vida alinhado com o plano de Deus, você precisa se render a Cristo como o Senhor da sua vida e sujeitar, se sujeitar àquilo que Ele exige de você. Feliz é o homem que teme ao Senhor e se sujeita a Ele. É assim que você tem vivido a sua vida. Ciente de que Cristo é o centro e não você. Não os seus desejos, não as suas necessidades. Além da centralidade dessas duas árvores e o que isso representa para nós, vamos tentar entender um pouquinho mais cada uma dessas árvores. A primeira árvore da vida. Ela parece ser um instrumento usado por Deus para dar vida a todo o jardim. Quando o homem é expulso do jardim, Deus não destrói aquela árvore da vida, mas Ele apenas impede que Adão e Eva comam dela. É por isso que no último livro da Bíblia, nós podemos vê-la de novo. Essa árvore, ela aparece de novo para nós em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Onde nós lemos o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o Espírito, o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Sabemos disso porque é assim que nos apresenta Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Então Jesus está explicando aqui no 2,7 que existiu uma maldição ali no Éden e por causa disso o acesso à árvore da vida foi impedido. O acesso à vida eterna para Adão e Eva estava impedido. Mas aqueles que confiam a sua vida a Cristo têm essa maldição anulada. Nós vamos ver um pouco mais para frente em Gênesis, a promessa de Deus em Gênesis 3:15, a promessa de resgate do homem a partir de Jesus Cristo. Então essa maldição, esse impedimento dado ao homem no capítulo 3, ele é anulado para aqueles que se entregam a Jesus. Por isso, o Senhor Jesus diz: eu farei que estes que vêm a mim se alimentem da árvore que lá no jardim eu proibi para Adão e Eva. Então, se você não confia em Cristo como o único caminho para chegar até Deus, se você nunca se entregou para Jesus Cristo, pedindo que Ele seja o dono da sua vida, se você nunca se comprometeu em viver como seu seguidor, você continua debaixo da maldição e da condenação imposta para Adão e Eva em Gênesis 3, sem acesso à árvore da vida. A segunda árvore que nós temos aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? Que árvore é essa? Parece que essa árvore, ela não tinha em si mesma mal nenhum, pelo contrário. Quando a gente lê a descrição, parece que comendo dela o homem iria progredir, ele iria melhorar. O homem, ao comer da árvore, teria aparentemente um maior conhecimento a respeito das coisas, ele seria mais semelhante a Deus. Então, qual era o problema de comer o fruto? Em Gênesis 3, Satanás, ele vai falar sobre essa árvore e ele junta uma mentira com uma verdade. Satanás é assim, e é por isso que as seitas progridem tanto, porque a exemplo do seu pai, os líderes dessa seita, eles misturam a verdade com a mentira e assim confundem as pessoas.
Então, depois de Eva dizer o que Deus tinha orientado para ela, Satanás fala uma mentira em Gênesis capítulo 3, versículo 4, dizendo: é certo que não morrereis. Mas ele continua no versículo 5 com uma verdade, dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás falou a verdade. Como é que eu sei disso? Quando a gente olha para Gênesis 3, 22, a palavra de Deus diz: então disse o Senhor Deus, depois que a mulher e o homem já tinham comido do fruto. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Qual era então o problema em conhecer o bem e o mal, em comer daquela árvore? A melhor explicação que eu aprendi sobre isso é que o conhecimento do bem e do mal, ao comerem daquele fruto, seria um conhecimento independente de Deus. Esse era o problema. O homem, ao invés de confiar em Deus como aquele que define o bem e o mal para a sua vida, ele toma para si o controle e a decisão do que é melhor para si mesmo. E aí está o problema. O homem se torna autossuficiente e vira então as costas para Deus. Deus até permitiria que o homem conhecesse o bem e o mal, mas não de maneira independente e rebelde, mas sim a partir da confiança em Deus, a partir da comunhão com Ele, a partir da revelação que partiria do próprio Deus para o homem. Uma situação que pode ilustrar bem isso daqui, é pensarmos na vida de um jovem. Todo jovem em sua vida também tem duas formas de aprender sobre o bem e o mal. Ele pode aprender com os seus pais e com Deus através da palavra, o que é bom. Mas ele pode também aprender de uma maneira rebelde, de uma maneira errada. Ele pode dizer: eu vou cair no mundo e assim aprender de maneira independente, por mim mesmo, o que é bom e o que é mal para mim. Queridos, qual é a forma que Deus planejou para que nós obtivéssemos o conhecimento do bem e do mal? A primeira, não é? Na dependência dele, a partir da comunhão com ele, e não por meio da rebelião. Então, eu e você precisamos aprender que tudo aquilo que nós obtemos por meio da rebelião é pecado. Se você arrumar um namorado ou uma namorada na rebelião, em jogo desigual ou sem autorização ou consentimento dos seus pais, isso é pecado. Se você conseguir um marido ou uma esposa na rebelião, porque a pessoa é divorciada, isso é pecado. Se você conseguir um emprego, mas para isso você tiver que mentir, subornar, prejudicar alguém, isso é pecado. Se você consegue uma casa, um carro ou um bem qualquer, pela via da desobediência, isso é pecado. Como você tem lidado com essas questões na sua vida? Você tem confiado na definição de Deus, daquilo que Ele estabeleceu como sendo bom e mal para a sua vida? Você tem assumido uma posição de submissão a Deus ou de rebeldia e independência? Na hora de tomar as suas decisões, como você tem agido? Adão e Eva, nós vamos ver no capítulo 3, mais à frente, escolheram a autossuficiência ao invés da dependência de Deus. Seguindo o texto, nós temos então esse quarto aspecto que a gente encontra ali no primeiro lar em Gênesis, criado por Deus. Então vamos lembrar quais eram,
O primeiro, Deus como Criador estava presente. Depois, o homem como cooperador. Em terceiro lugar, as árvores no meio do jardim. E agora, vamos falar sobre a localização em que o jardim foi colocado. Isso se encontra nos versos 10 a 14 do texto de hoje. Gênesis 2, de 10 a 14, diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá. Nessa terra há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Nós temos pouca ou nenhuma informação sobre os rios Pison e Gion. E apesar de que Tigre e Eufrates serem 2 rios mais conhecidos, nós também não temos dados o suficiente para determinarmos uma localização exata em que estava o Jardim do Éden, né? A localização da terra de Havilá também é incerta. Alguns dizem que ficava na Armênia, outros dizem que era próximo da Mesopotâmia. Quando a gente pega a versão King James, eles identificam aquela terra de Cuxi como a Etiópia, mas hoje em dia nem todos os teólogos aceitam essa interpretação. Felizmente para nós, né? Nós não precisamos dominar a geografia da antiguidade para entendermos as lições espirituais desse trecho. O valor daquele jardim para Adão e Eva, para a humanidade. Deus, naquele magnífico jardim, proveu tanta abundância, proveu a abundância e também alimentos, beleza, tudo isso, né, para Adão e Eva. Eles tinham tudo ali para se deleitarem na criação de Deus. O pastor Rubens aplicou isso para a nossa vida quando ele falou sobre a criação, né? Como é que nós devemos desfrutar o melhor da criação de Deus para nós, ainda que o pecado do homem tenha corrompido essa criação. Mas seguindo no texto, depois desse primeiro lar estabelecido, dos versos 4 a 15, eu quero terminar a minha palavra de hoje falando de maneira breve a respeito da primeira aliança estabelecida entre Deus e o homem. Essa primeira aliança está descrita para nós em Gênesis 2, nos versos 16 e 17. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Gênesis 2, 16 e 17. A Bíblia diz assim: O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é a aliança de Deus para com o homem. Uma aliança é um compromisso entre duas partes que estabelece o relacionamento entre elas. A palavra ordem, colocada aqui nesse verso, ela é colocada porque Deus é quem vai determinar os termos desse acordo. Deus é criador, o homem é criatura. Alguém disse uma vez que o homem era o inquilino de Deus nesse maravilhoso mundo que ele criou. Sendo assim, Deus tinha o direito de dizer para o homem o que ele podia e não podia fazer. Deus não pediu o conselho de Adão, ele simplesmente deu uma ordem. Deus,
tinha dado a grande honra para o homem, o privilégio de ser corregente da terra, como nós vimos lá em Gênesis 1, 28. Mas esse privilégio trouxe consigo responsabilidades. A mesma palavra de Deus que criou o universo, também agora determina a sua vontade para Adão e Eva. Na aliança, neste acordo com Deus, a obediência à sua vontade por parte de Adão e Eva os manteriam em comunhão com Deus, com a sua aprovação. Todas as ordens de Deus são boas e trazem benefícios para aqueles que o obedecem. Esse é um princípio para nós. É por isso que nós lemos em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Em Provérbios, Salomão usa a figura de um pai instruindo um filho para ilustrar o que Deus fala conosco. Em Provérbios 6, versículos 20 a 23, diz assim, Provérbios 6, 20 a 23, Filho meu, guarda o mandamento do teu pai. No 21, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando te acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Infelizmente, nós sabemos que Adão e Eva não guardaram o mandamento do seu pai. Mas por que Deus colocou aquela árvore que provaria Adão e Eva? Nós já falamos um pouco sobre isso. Deus queria que os seres humanos o amassem e lhe obedecessem de livre e espontânea vontade. E não que eles fossem programados como robôs, sem qualquer opção de obedecer ou não. Assim, quando Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, Ele lhes deu o privilégio do livre-arbítrio, da livre escolha. Esse foi o método que Ele definiu para que eles aprendessem sobre liberdade e obediência. Livre-arbítrio que nós não temos mais hoje. Não temos porque as nossas decisões não são mais livres da influência da nossa natureza pecaminosa, da nossa inclinação para fazer o que agrada a nós mesmos, ao invés daquilo que agrada a Deus. A nossa imagem e semelhança a Deus foi distorcida, e a semente que nós temos hoje é a semente corrompida de Adão. Em Gênesis 5, nós vemos que Adão passa a ter filhos à sua própria imagem e semelhança, uma imagem já corrompida pelo pecado. Se Adão e Eva, lá atrás, crescem na palavra de Deus e obedecessem a Ele, eles teriam vida eterna. Hoje, Jesus, da mesma forma, pode nos dar a vida eterna, se crermos e nos entregarmos a Ele. Isso é chamado pelos teólogos dessa nova aliança, esse novo acordo que agora temos em Cristo Jesus. A maneira como Deus decidiu se relacionar conosco hoje é assim, por meio de Cristo. Da nossa parte, então, nós precisamos crer em Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único capaz de nos dar vida. Nós precisamos pedir em oração para Ele, que Ele nos aceite como somos, e que Ele nos transforme, que Ele venha a ser o Senhor, o dono das nossas vidas. Da parte dEle, salvação pela graça. Salvação como favor que nós não merecemos. A aliança feita com Adão lá atrás nos ensina um princípio para a nossa vida. Qual é esse princípio?
é que a obediência traz bênçãos, mas a desobediência traz julgamento. Que Deus nos ajude a cada dia escolhermos obedecê-lo, ao invés de nos rebelarmos contra ele. Então, resumindo o que nós vimos hoje, em primeiro lugar, um primeiro lar. E neste lar temos a figura de Deus como Criador. Temos a figura do homem como cooperadores que somos de Deus. Temos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma simbolizando vida eterna, a outra simbolizando a nossa obediência a Deus, a nossa confiança nele, de que ele tem o melhor, a melhor definição para aquilo que é bom e mal nas nossas vidas. E por fim, a localização do jardim e a sua provisão para o homem. Também falamos sobre essa primeira aliança. E nessa primeira aliança, nós vimos um Deus soberano fazendo um acordo com o homem. Isso nos faz lembrar da aliança que nós temos acesso hoje, a nova aliança em Cristo Jesus. Queridos, que essa palavra possa trazer para você a esperança de que Deus tem o controle sobre toda a situação, desde a criação até os dias de hoje. Por isso, a minha oração é que você, ao invés de ser dirigido pela situação em que estamos passando, a situação que estamos vivendo, a minha oração é para que você deposite totalmente a sua confiança nesse Deus que é todo-poderoso. Vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus por isso. Pai querido, nós te louvamos por mais esse momento diante da tua palavra e te clamamos, Senhor, para que o Senhor nos dê graça para vivermos a situação que estamos vivendo. Tu conheces todas as coisas, tu formaste todas as coisas. Usa, Senhor, toda essa situação para nos manter submissos ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é dono da vida e soberano sobre tudo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.